As Akuma no Mi são a fonte de poder mais conhecida de One Piece. Aquilo que começou como apenas uma lenda nos mares desse mundo, hoje pode ser vista em quase todos os personagens de destaque na história. Mas se eu te perguntar, você lembraria de todas elas de cabeça? Foi para isso então que eu decidi criar esse mega vídeo listando todas as mais de 100 Akuma no Mi do mundo de One Piece. Isso tudo considerando apenas as canônicas. E assim como nesse vídeo a gente vai conhecer as mais de 100 Akuma no Mi do universo de One Piece, você também pode ter acesso a mais de 1.400 cursos com a Alura, que está patrocinando o vídeo de hoje e é a mais nova parceira aqui do canal. A gente tá com tudo, hein? Simplesmente a maior escola online de tecnologia do Brasil, acreditando no nosso trabalho aqui no YouTube. Então se liga, você que quer melhorar as suas habilidades como profissional de tecnologia, mudar de carreira, ou você que nunca teve contato, mas quer começar a aprender sobre programação, design, edição de vídeo, tráfego pago, inteligência artificial e várias outras áreas, a Alura te leva desde o básico até o avançado para você sair dominando o mercado digital. Com apenas um plano, você tem acesso aos mais de 1.400 cursos que você pode aprender da sua casa. Inclusive, com a Alura você também vai aprender a aprender, para você ter a disciplina necessária para tirar o melhor proveito da maior escola online de tecnologia do Brasil. E para quem é inscrito aqui do canal, você tem 15% de desconto na sua matrícula acessando o link na descrição e no comentário fixado e também pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela, beleza? Então, não perde tempo, clica no link e experimenta. Começando pelas paramecias, temos a Barabara no Mi. A Barabara no Mi é um tipo paramecia que concede ao usuário a capacidade de dividir o seu corpo em várias partes e controlar cada parte individualmente, sendo inclusive imune a cortes de espadas. Seu usuário é, claro, o Bug. Sube Sube no Mi. A Sube Sube no Mi confere à pele do usuário que a come uma textura extremamente escorregadia, tornando quase impossível que qualquer coisa o agarre. Álvida é a atual usuária dessa fruta. Bomu Bomu no Mi. A Bomu Bomu no Mi permite ao usuário fazer qualquer parte do seu corpo explodir. Quem comeu essa fruta foi o Mr. Five. Kilo Kilo no Mi. Essa Akuma no Mi concede ao usuário a capacidade de alterar o seu peso entre 1 a 10.000 quilos. Seu atual usuário é a Miss Valentine. Hana Hana no Mi. A Hana Hana no Mi permite que o usuário replique e brote partes do corpo em qualquer superfície, como flores. Quem a comeu foi a Nico Robin. Doro Doro no Mi. Essa permite ao usuário criar, manipular e se transformar em cera. Mr. Tree é o atual usuário dessa Akuma no Mi. Baku Baku no Mi. A Baku Baku no Mi confere ao usuário a capacidade de comer qualquer coisa, exceto o Kairoseki, e ganhar as suas propriedades. O usuário é o Apple. Mane Mane no Mi. A Mane Mane no Mi permite ao usuário copiar a aparência de qualquer pessoa que tenha tocado. Seu usuário é o Bon Clay. Supa Supa no Mi. Essa fruta permite ao usuário transformar partes do corpo em lâminas afiadas. O atual usuário é o Das Bones. Toge Toge no Mi. A Toge Toge no Mi concede ao usuário a capacidade de produzir espinhos em qualquer parte do seu corpo. Quem comeu essa fruta foi Miss Double Finger. Ori Ori no Mi. A Ori Ori no Mi permite ao usuário criar e controlar grades de ferro, assim aprisionando seus inimigos. A atual usuária é a Hina. Bane Bane no Mi. Essa paramecia confere ao usuário a capacidade de transformar os seus membros em mola. Bellamy é o atual usuário dessa fruta. Ito Ito no Mi. A Ito Ito no Mi permite ao usuário criar e controlar fios extremamente finos e resistentes, invisíveis a olho nu se o usuário assim quiser. Seu atual usuário é Don Quixote do Flamingo. Seu despertar permite ao usuário transformar todo o ambiente em fios, além de conceder uma série de possibilidades de habilidades novas com os atributos da fruta agora aumentados. Noronoro no Mi. A Noronoro no Mi confere ao usuário a capacidade de disparar raios de fótons, deixando tudo que eles toquem lentos por 30 segundos. Foxy é o atual usuário. Doa Doa no Mi. Essa Akuma no Mi permite que o usuário crie portas dimensionais em qualquer coisa que eles toquem, e ela foi comida por Blueno. Awa Awa no Mi. A Awa Awa no Mi concede ao usuário a capacidade de criar e manipular bolhas de sabão, e a atual usuária dessa fruta é a Califa. Beri Beri no Mi. A Beri Beri no Mi permite que o usuário divida o seu corpo em esferas. Seu usuário é o Very Good. Sabi Sabi no Mi.
Essa paramecia concede ao usuário a capacidade de enferrujar objetos e seres vivos. O atual usuário é o Shu. Shari Shari no Mi. A Shari Shari no Mi permite ao usuário transformar seus membros em rodas, e o seu atual usuário é Sharinguru. Horo Horo no Mi. A Horo Horo no Mi concede ao usuário a capacidade de produzir e controlar réplicas espectrais como fantasmas. O usuário pode usar a habilidade de diversas formas de acordo com a sua criatividade. Perona é a atual usuária. Yomi Yomi no Mi. A Yomi Yomi no Mi concede ao usuário retornar à vida após a morte, além de poderes como projeção astral quando o usuário revive. Brook é o atual usuário. Kage Kage no Mi. A Kage Kage no Mi permite manifestar e controlar sombras como forma física tangível. Ela foi comida por Gecko Moria. Suke Suke no Mi. Essa paramecia confere ao usuário a capacidade de se tornar invisível e também tornar invisível tudo o que ele toca. Shiryu é o atual usuário. Nikyu Nikyu no Mi. A Nikyu Nikyu no Mi permite ao usuário repelir qualquer coisa através de patas nas mãos, sejam objetos, pessoas ou até mesmo sensações. E essa fruta foi comida por Bartolomeu Kuma. Jiki Jiki no Mi. A Jiki Jiki no Mi concede ao usuário a capacidade de manipular as forças magnéticas e metal à vontade. Seu despertar permite ao usuário tornar qualquer objeto ou pessoa que ele toque altamente magnético, fazendo com que atraia incontáveis pedaços de metal. E seu atual usuário é o Eustace Kid. Ope Ope no Mi. A Ope Ope no Mi permite ao usuário criar uma sala no qual tem total controle sobre os objetos e pessoas dentro dela. Ela é conhecida como a Akuma no Mi Suprema, por conta do poder de conceder a vida eterna a outra pessoa, tanto que a marinha estava disposta a pagar 5 bilhões de berries por ela. A fruta também é conhecida por realizar cirurgias milagrosas. Seu despertar permite ao usuário operar qualquer pessoa de dentro de seus corpos. Seu atual usuário é Trafalgar Law. Shiro Shiro no Mi. Essa paramecia concede ao usuário a capacidade de se transformar em um castelo humano, e seu usuário é o Capone Bad. Wara Wara no Mi. A Wara Wara no Mi permite ao usuário criar e manipular palha, com a palha tendo muitas propriedades como redirecionar danos, e ela foi comida por Basil Hawkins, e sua morte não foi confirmada. Oto Oto no Mi. Essa fruta confere ao usuário a capacidade de transformar partes de seu corpo em instrumentos musicais e tocar músicas com efeitos destrutivos. Seu atual usuário é Scratchman Apu. Mero Mero no Mi. Essa paramecia concede ao usuário o poder de transformar qualquer ser humano que tenha pensamentos luxuriosos ou apaixonados no usuário em pedra, e ela foi comida por Boa Hancock. Doku Doku no Mi. A Doku Doku no Mi permite ao usuário criar e manipular venenos, tornando o usuário imune a veneno em consequência, e ela foi comida pelo Mazeran. Horo Horo no Mi. A Horo Horo no Mi concede ao usuário a capacidade de criar hormônios especiais que podem afetar qualquer pessoa em que sejam injetados, e o atual usuário é o Empório Ivankov. Choki Choki no Mi. Essa Akuma no Mi permite que o usuário transforme suas mãos e pés em tesouras, e essa fruta foi comida por Inazuma. Gura Gura no Mi. A Gura Gura no Mi está na classe das Akuma no Mi mais poderosas da obra e é dita ter o poder de destruir o mundo. Ela concede ao usuário criar vibrações e tremores no ar, e essa fruta pertenceu ao Barba Branca, mas após a sua morte, o usuário passou a ser o Barba Negra. Kira Kira no Mi. Essa fruta permite ao usuário transformar o seu corpo em diamante, e seu usuário é o Joso. Poke Poke no Mi. A Poke Poke no Mi concede ao usuário a capacidade de criar bolsos em seu corpo. O seu usuário é o Blameco. Woshu Woshu no Mi. Essa fruta permite ao usuário lavar e pendurar para secar as pessoas e objetos como se fossem roupas, e ela foi comida pela Tsuru. Fua Fua no Mi. Essa paramecia concede ao usuário a capacidade de levitar objetos, incluindo a si mesmo. Shiki é o atual usuário. Deka Deka no Mi. Essa permite ao usuário aumentar o seu tamanho, e ela foi comida pelo San Juan Wolf. Mato Mato no Mi. A Mato Mato no Mi dá ao usuário a habilidade de uma perfeita precisão. O usuário nunca irá errar qualquer alvo que tocar. Seu usuário é o Vanderdecken. Fuku Fuku no Mi.
A Fuku Fuku no Mi permite ao usuário criar roupas e outros trajes a partir de folhas ou pedras, visualizando-as. E essa fruta foi comida pelo Kinemon. Hobi Hobi no Mi. A Hobi Hobi no Mi concede ao usuário a capacidade de transformar seres vivos em brinquedos e apagar as suas memórias. A atual usuária dessa fruta é a Sugar. Buki Buki no Mi. A Buki Buki no Mi dá ao usuário a capacidade de moldar suas partes do corpo em armas. Essa Akuma no Mi foi comida pela Baby 5. Guru Guru no Mi. A Guru Guru no Mi confere ao usuário a capacidade de transformar qualquer parte do seu corpo ou peça de roupas em hélices, e ela foi comida pelo búfalo. Beta Beta no Mi. A Beta Beta no Mi permite ao usuário criar e controlar uma substância pegajosa e explosiva. Seu usuário é o Treble. Zushi Zushi no Mi. Essa paramecia permite ao usuário manipular a gravidade em torno de um local específico, enviando forças gravitacionais. Seu atual usuário é o Almirante Fujitora. Bari Bari no Mi. A Bari Bari no Mi permite ao usuário criar barreiras indestrutíveis para defender ou atacar à vontade. Seu usuário é o Bartolomeu. Nui Nui no Mi. Essa fruta confere ao usuário a capacidade de costurar as coisas e uni-las como se nada tivesse acontecido. Ela foi comida pelo Léo. Giro Giro no Mi. A Giro Giro no Mi permite ao usuário ver através de tudo, enxergar coisas a longas distâncias e também ver até dentro da mente das pessoas. Seu atual usuário é a Viola. Ato Ato no Mi. Essa fruta permite ao usuário transformar pessoas e objetos em artes. Essa fruta foi comida pela Jora. Jake Jake no Mi. A Jake Jake no Mi permite ao usuário transformar-se em uma jaqueta e ser vestido por outras pessoas. Seu atual usuário é o Kelly Funk. Pamo Pamo no Mi. A Pamo Pamo no Mi permite ao usuário fazer o seu próprio corpo ou qualquer objeto inorgânico que toca inchar e explodir. E ela foi comida pelo Gladius. Sui Sui no Mi. A Sui Sui no Mi permite ao usuário nadar no chão como se fosse água, e ela foi comida pelo Sr. Pink. Tom Tom no Mi. A Tom Tom no Mi concede ao usuário a capacidade de aumentar o seu peso à vontade, também podendo flutuar. O usuário dessa fruta é o Matt Vise. Hira Hira no Mi. Essa fruta permite que o usuário faça o seu corpo e qualquer objeto que tocar se tornar plano e flexível. O atual usuário é o Diamante. Ishi Ishi no Mi. A Ishi Ishi no Mi permite ao usuário absorver, manipular e mesclar-se com pedras. Pika é o usuário dessa fruta. Fude Fude no Mi. Essa fruta permite ao usuário fazer imagens criadas com uma tinta especial a subirem em uma forma tridimensional e animada. Foi comida por Kanjuro, mas com a sua morte voltou a ficar em circulação. Nag Nag no Mi. A Nag Nag no Mi concede ao usuário a capacidade de anular o som do ambiente ao seu redor. Essa fruta foi comida por Corazon, mas com sua morte a fruta está sem um usuário. Chiyu Chiyu no Mi. Essa fruta permite ao usuário curar qualquer ferido através do uso de líquido que vem do corpo do usuário como lágrimas. A usuária dessa fruta é a Mancherry. Maki Maki no Mi. A Maki Maki no Mi confere a capacidade de criar e manipular pergaminhos que possuem propriedades especiais, como a capacidade de armazenar coisas, e o atual usuário é o Raizou. Soro Soro no Mi. A Soro Soro no Mi permite ao usuário manipular e interagir livremente com almas humanas. Ela foi comida por Charlotte Lin Lin, a Big Mom. Não se sabe se a Big Mom morreu em um ano, então não é confirmado o paradeiro dessa fruta. Mira Mira no Mi. A Mira Mira no Mi concede ao usuário a capacidade de criar e manipular espelhos com diversas utilidades, como absorver pessoas para uma outra dimensão. A atual usuária dessa fruta é Charlotte Brulé. Pero Pero no Mi. Essa fruta permite ao usuário criar, controlar e moldar doces. Ela foi comida por Charlotte Perospero. Bisu Bisu no Mi. A Bisu Bisu no Mi confere ao usuário a capacidade de criar e controlar biscoitos. O usuário dessa fruta é Charlotte Cracker. Bata Bata no Mi. A Bata Bata no Mi permite ao usuário criar e controlar manteiga. Quem a comeu foi Charlotte Galette. Buku Buku no Mi. A Buku Buku no Mi confere ao usuário a capacidade de manipular livros, podendo até prender seres vivos dentro deles. O usuário dessa fruta é Charlotte Montdor. Kuri Kuri no Mi. Essa fruta confere ao usuário a capacidade de criar e manipular creme à vontade, e ela foi comida por Charlotte Opera. Shibo Shibo no Mi.
A Shibo Shibo no Mi permite ao usuário drenar líquidos de coisas vivas e não vivas, espremendo-os, bem como absorvendo líquidos em si mesmo e em suas armas. E o usuário dessa fruta é a Charlotte Smoothie. Memo Memo no Mi. A Memo Memo no Mi confere ao usuário a capacidade de manipular as memórias das pessoas, podendo transformá-las em um rolo de filme, e ela foi consumida por Charlotte Pudding. Mochi Mochi no Mi. A Mochi Mochi no Mi é uma Akuma no Mi especial do tipo Paramecia. Ela permite ao usuário criar, controlar e se transformar em Mochi. Ela é conhecida como especial pelas suas semelhanças ao tipo Logia. Quando desperta, o usuário pode transformar o ambiente em torno em Mochi. E o atual usuário que a despertou foi Charlotte Katakuri. Hoya Hoya no Mi. A Hoya Hoya no Mi permite ao usuário invocar um gênio de seu corpo, e ela foi comida por Charlotte Daifuku. Netsu Netsu no Mi. A Netsu Netsu no Mi confere ao usuário a capacidade de gerar calor extremo e até mesmo derreter objetos com o toque, e o seu usuário é Charlotte Oven. Kuku Kuku no Mi. Essa fruta permite ao usuário transformar objetos em alimentos, e ela foi comida por Strucey. Gocha Gocha no Mi. A Gocha Gocha no Mi permite ao usuário se fundir com outras pessoas, e o seu atual usuário é Charlotte Niushi. Oshi Oshi no Mi. A Oshi Oshi no Mi permite que o usuário empurre o solo como se fosse maleável como argila. Essa fruta foi consumida pelo Morley. Kobo Kobo no Mi. A Kobo Kobo no Mi permite ao usuário incentivar pessoas a despertar o seu potencial latente para lutar, e ela foi comida pela Belo Betty. Kibi Kibi no Mi. A Kibi Kibi no Mi concede ao usuário a capacidade de criar dangos de sua bochecha que pode ser usado para controlar animais, e a atual usuária é a Otama. Toki Toki no Mi. A Toki Toki no Mi permite ao usuário viajar no tempo, enviar a si mesmo ou outros para o futuro. Kozuki Toki havia comido a fruta, mas com a sua morte ela voltou à circulação. Juku Juku no Mi. A Juku Juku no Mi permite ao usuário amadurecer e deteriorar objetos inanimados e pessoas. Quem a comeu foi Shinobu. Shiko Shiko no Mi. Essa fruta permite ao usuário afligir outras pessoas com doenças, e ela foi comida por Doc Q. Wapu Wapu no Mi. A Wapu Wapu no Mi confere ao usuário a capacidade de teletransportar a si mesmo ou outras pessoas de um lugar para outro. Van Algur é o usuário dessa fruta. Hiki Hiki no Mi. A Hiki Hiki no Mi concede ao usuário uma força sobre-humana, e ela foi comida por Jesus Burgess. Nomi Nomi no Mi. A Nomi Nomi no Mi permite que o cérebro do usuário se expanda indefinitivamente com novos conhecimentos, e seu atual usuário é o Dr. Vegapunk. Shima Shima no Mi. A Shima Shima no Mi permite ao usuário fundir o seu próprio corpo com o ambiente de uma ilha, e ela foi consumida por Avalo Pisar. Gabo Gabo no Mi. Não se sabe atualmente como as habilidades da Gabo Gabo no Mi funcionam, mas ela transforma o usuário em um homem bebida. Essa Akuma no Mi foi consumida por Vasco Shot. Muti Muti no Mi. A Muti Muti no Mi confere ao usuário a capacidade de criar chicotes a partir de objetos e usá-los para comandar qualquer coisa que acertar, e ela foi comida por Kujaku. E para finalizar a categoria das paramecias, vale ressaltar a Gunyo Gunyo no Mi, que é uma fruta sem tipo definida e que permite ao usuário criar e controlar argila. No entanto, apesar das características de paramecia, e ela também parece possuir características de Logia, e ela foi consumida pelo Prince Gross. Agora, indo para as Akuma no Mi do tipo Logia, vamos começar com a Moku Moku no Mi. A Moku Moku no Mi permite que o usuário transforme seu corpo em fumaça e controle a fumaça ao seu redor. Seu atual usuário é o Smoker. Suna Suna no Mi. A Suna Suna no Mi confere ao usuário o controle total sobre a areia, podendo desidratar objetos ou pessoas, e seu usuário, como todos sabem, é o Crocodile. Mera Mera no Mi. A Mera Mera no Mi, fruta favorita de muitos fãs, permite ao usuário manipular fogo da maneira que quiser. Ela pertencia ao Ace, e após a sua morte foi comida pelo Sabo. Goro Goro no Mi. A Goro Goro no Mi concede ao usuário a habilidade de criar e controlar raios à vontade, e seu atual usuário é o Enel. Hie Hie no Mi, também conhecida como fruta do frio, concede ao usuário o poder de criar, manipular e transformar objetos e pessoas em gelo, e seu usuário é o ex-almirante Aokiji. Yami Yami no Mi. A Yami Yami no Mi é uma das frutas mais especiais de One Piece. Ela dá ao usuário a capacidade de controlar a escuridão e absorver as coisas ao seu redor com sua propriedade de gravidade. Mas seu ponto mais interessante é que ela pode anular outros poderes
poderes de fruta, e Barba Negra, seu atual usuário, estava à procura especificamente dela após ler a enciclopédia das Akuma no Mi. Pika Pika no Mi. A Pika Pika no Mi dá ao usuário a capacidade de criar, controlar e se transformar em luz à vontade, além de permitir que se mova na velocidade da luz, e quem a comeu foi o almirante Kizaru. Mago Mago no Mi concede ao usuário a capacidade de criar, manipular e se transformar em magma. Essa que foi considerada uma das frutas com o maior poder ofensivo de toda a obra. Ela derrete tudo o que tocar, tornando o usuário quase que intangível devido ao seu corpo de magma. E o seu usuário é o atual almirante de frota Akainu. Susu no Mi. Essa fruta permite ao usuário criar e manipular fuligem à vontade. Seu atual usuário é Karasu. Numa Numa no Mi. A Numa Numa no Mi concede ao usuário a capacidade de criar, controlar e transformar tudo ao seu redor em pântano, e ela foi comida pelo nosso querido Caribou. Gasu Gasu no Mi. A fruta do gás permite ao usuário criar e controlar diversos tipos de gases, e seu usuário é o Caesar Clown. Yuki Yuki no Mi. A Yuki Yuki no Mi concede ao usuário o controle sobre a neve, que é a capacidade de criar e manipular o elemento. A fruta permanece sem usuário após Monet, sua última usuária, acabar morrendo. Mori Mori no Mi. A fruta da floresta foi comida pelo almirante Ryokugyu, e ela concede ao usuário a capacidade de manipular a flora à vontade. Agora, indo para as Akuma no Mi do tipo Zoan, vamos para a Ushi Ushi no Mi, modelo Bisão. Essa Ushi Ushi no Mi permite que o usuário se transforme em um bisão, assumindo as características do animal. Seu atual usuário é o Dalton. Hito Hito no Mi. Calma que ainda não estamos falando daquela fruta. A Hito Hito no Mi foi comida pelo Chopper em Drum, e ela conferiu a ele a capacidade de se transformar em um híbrido humano, formas derivadas e até mesmo um humano completo. Tori Tori no Mi, modelo Falcão. Essa Tori Tori no Mi permite ao usuário se transformar nas formas híbridas ou completas de um falcão, e seu usuário é o Pel. Inu Inu no Mi, modelo Dash Hound. Essa Akuma no Mi concede ao usuário a capacidade de se transformar em um Dash Hound e adquirir suas características físicas, curiosamente tendo sido comida pela bazuca do Mr. Four, chamada Lasso. Mogu Mogu no Mi. A Mogu Mogu no Mi permite ao usuário se transformar em uma toupeira gigante e podendo alternar em uma forma híbrida e uma forma completa. A fruta foi comida por Miss Merry Christmas. Inu Inu no Mi, modelo Chacal. Essa Inu Inu no Mi permite ao usuário se transformar em uma forma híbrida ou completa de um chacal à vontade. E coincidentemente ou não, Shaka é quem a possui. Uma no Mi. A Uma no Mi possibilita ao usuário se transformar em um cavalo e assumir suas características. Ela foi comida pelo pássaro de Gunfall chamado Pierre. Neko Neko no Mi, modelo Leopardo. Essa Neko Neko no Mi confere ao usuário a capacidade de se transformar em um leopardo, sendo a forma completa ou híbrida, aumentando seus atributos físicos como força ou resistência quando desperta. Seu usuário é Rob Lute, que a despertou. Zouzou no Mi. A Zouzou no Mi permite ao usuário se transformar em um elefante. Esse é mais um dos estranhos casos de um objeto comendo uma Akuma no Mi, visto que seu usuário é Funk Frit, a espada de Spanda. Inu Inu no Mi, modelo Lobo. Essa fruta concede ao usuário a capacidade de se transformar em um lobisomem. Jabra é o seu atual usuário. Ushi Ushi no Mi, modelo Girafa. Essa Ushi Ushi no Mi permite que o usuário se transforme em uma girafa, seja em sua forma híbrida, seja em sua forma completa. E ela foi comida por Kaku. Está na rara lista das Akuma no Mi que foram despertadas. Seu despertar aumenta todos os seus atributos como força, velocidade e resistência, característico das Akuma no Mi do tipo Zoan. Hebi Hebi no Mi, modelo Cobra Real. Essa Akuma no Mi permite ao usuário se transformar em um híbrido de cobra real ou a forma completa. Ela também dá a capacidade de criar e cuspir veneno, e sua usuária é a Boa Marigold. Hebi Hebi no Mi, modelo Anaconda. Essa Hebi Hebi no Mi permite ao usuário se transformar em uma anaconda. O atual usuário é a Boa Sandersonia, irmã de Boa Marigold. Kame Kame no Mi. Essa fruta concede ao usuário a capacidade de se transformar em uma tartaruga e adquirir suas características, e ela foi comida pelo Pecums. Sara Sara no Mi, modelo Axolote. Essa fruta permite ao usuário se transformar em um axolote, uma espécie de salamandra, e ela foi comida pelos Miley, mas com sua morte a fruta está sem usuário. Mushi Mushi no Mi, modelo Besouro Kabuto. Essa Mushi Mushi dá ao usuário a capacidade de se transformar em um besouro kabuto. O usuário atual é
Kabu. Mushi Mushi no Mi, modelo Suzumebaki. Essa fruta permite ao usuário se transformar em uma Vesta. Ela foi comida por Bian. Tama Tama no Mi. A Tama Tama no Mi concede ao usuário a capacidade de se transformar em um ovo, que se for quebrado, se regenera em um corpo mais forte. Seu usuário é o Tamago. Tori Tori no Mi, modelo Albatroz. Essa fruta permite ao usuário se transformar em um albatroz, e ela foi comida pelo Morgans. Ino Ino no Mi, modelo Tanuki. Essa fruta dá ao usuário a capacidade de se transformar em um tanuki. Seu usuário é Bumbuku, o bully de chá de Tenguyama Hitetsu. Indo agora para a classe das zoans ancestrais, começando pela Ryuryu no Mi, modelo Alossauro. Essa zoa ancestral permite ao usuário se transformar em um alossauro que foi comida pelo DS Drake. Zouzou no Mi, modelo Mamute. Essa fruta concede o poder de se transformar em um mamute, e seu usuário é o Jack. Ryuryu no Mi, modelo Espinossauro. Essa Ryuryu no Mi confere ao usuário a capacidade de se transformar em um espinossauro, um dinossauro com uma grande prolongação espinhal. O usuário atual é o Page One. Ryuryu no Mi, modelo Pteranodonte. Essa Akuma no Mi permite ao usuário se transformar em um Pteranodonte, réptil pré-histórico voador, e a fruta foi comida pelo King. Ryuryu no Mi, modelo Brachiosauro. Essa concede ao usuário a capacidade de se transformar em um Brachiosauro, um dinossauro de pescoço alongado, e seu atual usuário é o Queen. Ryuryu no Mi, modelo Pachycephalossauro. Essa fruta permite a quem a comer se transformar em um Pachycephalossauro, um dinossauro com um crânio espesso e duro, e o usuário atual é a Ulti, irmã de Page One. Ryuryu no Mi, modelo Triceratops. Essa Akuma no Mi confere ao usuário a capacidade de se transformar em um Triceratops, um dinossauro com chifres e frange ao redor do pescoço, e quem a comeu foi o Sasaki. Kumo Kumo no Mi, modelo Rosamigale Grauvogheri. Essa Akuma no Mi permite ao usuário se transformar em uma gigantesca aranha antiga, e seu usuário é a Black Maria. Neko Neko no Mi, modelo Saber Tiger. Essa zoa antiga concede ao usuário a capacidade de se transformar em um tigre-dente de sabre, uma espécie pré-histórica de felino. Seu usuário é o Hus-Hu. E agora, vamos para a classe das zoas míticas, começando pela Inu Ino no Mi, modelo Kyubi no Kitsune. Essa zoa mítica confere ao usuário a capacidade de se transformar em uma raposa de 9 caudas, permitindo o usuário se transformar em outras pessoas, copiando inclusive suas habilidades. E ela foi comida por Katarina Devon. Tori Tori no Mi, modelo Fênix. Essa é uma das Akuma no Mi mais queridas da fandom. Além de ser esteticamente linda, ela concede ao usuário a capacidade de se transformar em uma forma híbrida ou completa de Fênix, uma ave lendária com poderes regenerativos e de cura, e seu usuário atual é o Marco. Hito Hito no Mi, modelo Daibutsu. Essa Hito Hito no Mi permite ao usuário se transformar em uma estátua de Buda dourada gigante. O usuário atual é o ex-almirante de frota Sengoku. Uo Uo no Mi, modelo Seiryu. Essa é uma das zonas míticas mais poderosas da série e permite ao usuário se transformar em um dragão azul, uma criatura mitológica, seja em sua forma híbrida ou em sua forma completa, que é enorme por sinal. A fruta concede uma resistência abismal, só sendo o usuário transformado ferido por exímios usuários de haki do armamento. As habilidades físicas são absurdamente elevadas também, e ela permite que o usuário crie nuvens e voe com elas. Quem a comeu foi o ex-imperador Kaido, apesar de não sabemos se ele morreu ou não. Uo Uo no Mi, modelo Seiryu artificial. Vegapunk conseguiu clonar a Akuma no Mi de Kaido, criando uma fruta com as mesmas características e poderes da original. A única diferença é que o dragão não é mais azul, mas sim rosa, e ela foi comida por Momonosuke em Punk Hazard. E falando em Akuma no Mi artificial, vale ressaltar as Smiles, fabricadas pelo Doflamingo e Caesar Clown, que foram comidas pelos Gifters, dos Piratas das Feras. Elas não possuem nomes individuais e concedem poderes de animais. Hebi Hebi no Mi, modelo Yamata no Orochi. Essa Akuma no Mi permite ao usuário se transformar em um Yamata no Orochi, um dragão serpentino de 8 cabeças. Seu último usuário foi Orochi, mas com a sua morte, a fruta está em circulação por aí. Hito Hito no Mi, modelo Oniudo. Essa Hito Hito concede ao usuário o poder de se transformar em um Oniudo, um grande monge yokai, figura espiritual japonesa. Seu usuário é o Onimaru, uma espécie semelhante a uma raposa, companheira de Shimotsuki Ushimaru. Inu Inu no Mi, modelo Okuchi no Makami. Essa zoa mítica concede ao usuário a capacidade de se transformar em um Okuchi no Makami, um lobo divino chamado por Kaido de divindade protetora do país de Wano.
Quem a comeu foi Yamato, de forma acidental inclusive. Uma Uma no Mi modelo Pegasus. Essa Akuma no Mi permite ao usuário se transformar em um Pégaso, uma famosa criatura mitológica alada em forma de cavalo. Ela foi comida por Stronger, o cavalo de Doc Q, um dos capitães colossais de Barba Negra. E enfim, chegamos à última Akuma no Mi das zonas míticas, e é exatamente a que vocês estão esperando. Hito-Hito no Mi modelo Nika. A Hito-Hito no Mi modelo Nika, ou ainda Gomu Gomu no Mi para os mais íntimos, é uma das Akuma no Mi mais lendárias do mundo de One Piece. É um tesouro cobiçado pelo governo mundial, que inclusive renomeou a fruta para apagar o seu nome da história. Isso devido à sua influência no século perdido, visto que aparentemente ela pertenceu a Joy Boy no passado. Essa zoa mítica concede ao seu usuário propriedades de borracha e por conta disso era catalogada anteriormente como uma paramecia. No entanto, esses poderes são devido ao usuário adquirir as propriedades do Deus do Sol Nika, e o usuário que a desperta consegue se transformar completamente no Deus do Sol, liberando um total controle e liberdade da propriedade da borracha em seu corpo, podendo transformar tudo ao seu redor em borracha. A fruta atualmente pertence ao nosso capitão Monkey D. Luffy, que foi o único a despertá-la nos últimos 800 anos. Agora, depois de refrescar a memória de vocês, finalizando esse vídeo, eu quero saber a Akuma no Mi favorita de vocês. Deixa aí nos comentários, e caso você queira refrescar a memória, narrando toda a história de One Piece num vídeo mega elaborado, todo cinematográfico, esse vídeo vai aparecer desse lado da tela aqui para você poder ir lá assistir, ou caso você queira indicar para um amigo seu também que queira, quem sabe, começar a assistir One Piece também. Vai aparecer agora desse lado da tela aqui, beleza? Até a próxima, tchau!